Da graça e da paz do nosso Senhor. De licença para cantarmos daqui a pouquinho esse cântico. E acredito que é comum a todos nós termos dias difíceis, semanas difíceis, meses difíceis, períodos longos, difíceis em nossa caminhada cristã. E é comum a todos nós, algo que todos nós, os que temos crido no nome do Senhor, temos passado, continuaremos passando, enquanto ainda o Senhor tem nos dado o fôlego de vida para estarmos aqui nessa terra. E uma analogia que muitos irmãos fazem, com respeito ali ao povo no Antigo Testamento, ao povo de Israel, quando eles saem do Egito e eles então passam pelo deserto e tem toda aquela jornada pelo deserto. E a analogia que muitos irmãos fazem é que assim também é a nossa caminhada cristã. Que a nossa caminhada cristã, na verdade, ela é uma caminhada no deserto, e nós louvamos ao Senhor porque enquanto caminhamos pelo deserto, o Senhor, Ele sempre também nos dá aí refrigério, nos dá momentos de renovo. E eu gostaria, dentro dessa analogia, irmãos, porque realmente a gente corremos o risco de nós nos apresentarmos diante dessa mesa bem desanimados por causa das nossas vidas, por causa do nosso cotidiano, por causa das nossas situações, às vezes dificuldades na nossa família, em casa, às vezes com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos relacionamentos no trabalho, e, por que não, às vezes entre nós, os próprios irmãos, nós temos as nossas dificuldades de relacionamentos. São situações que muitas vezes provam a nossa fé, e temos essas situações que não há como fugir. Mas quando nós abrimos lá em Êxodo, e logo no início, quando o povo ele sai do Egito e o povo passa ali pelo mar, e logo no início dessa trajetória ali no deserto, no capítulo 17, no primeiro versículo mesmo, diz o seguinte: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento de Jeová, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. E esse é talvez uma das principais características de quando alguém está no deserto, é justamente essa extrema necessidade de água, e essa talvez frequente desejo de tomar água, essa frequente situação de sede, da ausência de água, da ausência ali da hidratação. E aqui então diz que não havia ali água para o povo beber. E por causa dessa situação, aí continua aqui no versículo 2, o povo ele contende com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais a Jeová? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? E pode ser uma tentação que vem sobre nós, talvez principalmente aqueles que conheceram o Senhor mais velho, eles lembrarem do seu período ali de impiedade, de distância do Senhor, de separação do Senhor, e pensar
que ali ele tinha uma vida e uma situação melhor. E, infelizmente, isso pode acontecer conosco. No versículo 4, Moisés ele clama a Jeová: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu Jeová a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram a Jeová, dizendo: está Jeová no meio de nós ou não? Irmãos, também muitos irmãos trazem essa figura de Cristo como a nossa rocha, e nessa situação, Cristo sendo ferido para nos dar água, Cristo sendo ferido para satisfazer a nossa necessidade de água, para satisfazer a nossa sede. E esse é um ponto maravilhoso na nossa caminhada cristã, porque se é verdade que nós caminhamos no deserto durante o tempo que estamos aqui, também é verdade que Cristo se apresenta constantemente a nós, com esse desejo de suprir a nossa sede, com esse desejo de nos dar refrigério, com esse desejo de nos dar renovo. E esse é um momento que nós podemos nos lembrar disso, irmãos, que Cristo Jesus foi ferido, que Cristo, como Cordeiro, foi ferido em nosso lugar, e por causa do ferimento dele, então ali da rocha sai água para satisfazer e saciar a sede do povo, e nós temos a possibilidade de esquecermos toda a nossa semana, todas as situações que fazem parte sim do nosso dia a dia. Nós não podemos ignorar essas situações, mas nesse momento nós temos o grande privilégio de dar pouca ou quase nada de importância a essas situações, e de darmos toda a nossa importância a esse momento, irmãos, de voltarmos toda a nossa atenção, todo o nosso foco a esse momento em que nós podemos nos lembrar que Cristo foi ao madeiro, que Cristo derramou o seu sangue, que através do sangue de Cristo nós temos os nossos pecados, a nossa impureza lavada, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado, irmãos. E como nós vemos ali 2 vezes em João, ali e os irmãos conhecem bem os textos. O primeiro texto, quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, e ele pede água à mulher samaritana, e a mulher samaritana ela se espanta, porque Jesus, sendo judeu, estava conversando ali com ela, que era mulher samaritana. E é lindo porque o Senhor Jesus ele responde a ela: se você conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E no versículo 13, quem beber desta água tornará a ter sede, referindo-se-lhe à água da fonte. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E no capítulo 7, ali na festa dos tabernáculos, no último dia, o Senhor ele se manifesta ali e ele exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, o Senhor Jesus foi ferido, assim como aquela rocha foi ferida. E hoje nós temos, já salvos, o privilégio de pedir ao Senhor, de clamar ao Senhor por misericórdia, de confessar ao Senhor a nossa situação árida, a nossa vida, às vezes, tão ausente das coisas, que tanto dificulta a nossa caminhada. E o Senhor, ele fala: se você me pedir, eu vou te dar água. E muito mais do que isso, porque aqui no capítulo 7, fala que essa pronúncia que o Senhor faz, essa afirmação que o Senhor faz, ele diz respeito ao Espírito Santo que viria. E nós somos aqueles que
cremos na obra do Senhor e que recebemos o Espírito Santo. E por receber o Espírito Santo, nós temos essa fonte em nós, que ela pode jorrar rios de água viva. Irmãos, temos o privilégio de pedir água ao Senhor, de nos vermos esses elementos, vermos esse cálice representando o sangue do Senhor, o sangue derramado, vermos esse pão representando o corpo do Senhor sendo moído e sendo partido em nosso favor. E o Senhor, Ele vai saciar a nossa sede. E quando nós vamos lá em Números no capítulo 20, que é a segunda situação, em que o Senhor, em que Jeová fala a Moisés, fala a rocha e dela sairá água. E Moisés tenta a Jeová, Moisés não crê em Jeová e Moisés fere a rocha. Nós não temos a necessidade e não podemos, como ali em Hebreus o escritor fala, nós não podemos ferir o Senhor novamente. E não precisamos, porque se nós falarmos, se nós pedirmos, o Senhor, Ele tem todo o desejo de satisfazer a nossa sede. O Senhor tem todo o desejo, como nós cantamos, de nos dar esse refrigério, de nos dar esse descanso, de nos dar essa paz, esse renovo, esse fortalecimento. Irmãos, é uma oportunidade de nós, focado nesse momento, focado na pessoa do Senhor, porque o lugar é o Senhor. É no Senhor que nós encontramos essas coisas, não nas nossas situações, não naquilo que nos rodeia, mas é no Senhor que nós encontramos toda a possibilidade de termos a nossa sede saciada e de nunca mais termos sede. Então, que nós possamos louvar ao Senhor por essa grande oportunidade, por esse mandamento que é uma bênção para a nossa vida, para a nossa fé. E aqui na Rua Presidente nós fazemos isso semanalmente, e é uma bênção, irmãos, nós como igreja podermos semanalmente lembrarmos da obra da cruz. E é uma bênção maior ainda, nós individualmente, dia a dia, podermos lembrar do sacrifício de Jesus e sabermos que o fôlego de vida que nós temos é por causa do sacrifício dele. É porque ele morreu em nosso lugar para que nós vivamos a vida dele, para que ele foi ferido, para que nós bebamos dele águas vivas. Que o Senhor, ele nos abençoe. Senhor, como orado, se dependesse somente de nós mesmos, nós estaríamos perdidos, porque, Senhor, estaríamos em terras estranhas, em um deserto, sem nenhuma direção, sem ninguém para nos guiar, e certamente morreríamos, Senhor. Mas obrigado, porque o Senhor se apresentou e tem se apresentado diante de nós, com o desejo de nos guiar, com o desejo de nos levar para fontes de águas vivas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio. Obrigado, porque podemos fazer memória do Senhor, do teu sacrifício, da cruz, do teu sangue. Obrigado, porque o Senhor é o segundo Adão. Se o primeiro Adão, e através dele nós recebemos como recompensa a morte eterna, a condenação eterna, através do Senhor nós recebemos a vida eterna, a possibilidade de servirmos ao Senhor eternamente. Senhor, mais uma vez queremos nos apresentar diante dessa mesa, pedindo ao Senhor que seja uma mensagem nova para nós, uma mensagem renovada, pedindo ao Senhor que o Senhor continue nos ajudando na nossa caminhada e que o Senhor nos dê um coração que crê no Senhor, que crê na tua obra, que crê que o Senhor é essa fonte que tem essa água abundante para as nossas vidas. Louvamos ao teu nome, Senhor Jesus. Amém.